Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, o excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, nossos corações enchei de amor. Nossas fraquezas encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amados irmãos em Cristo, é com alegria que hoje, dando continuidade ao projeto de leitura mensal, Deus nos fala através do livro do Gênesis, Gênesis 15, versículo 6. Abraão acreditou em Javé, e isso lhe foi creditado como justiça. Como é grande, Senhor Deus, o teu amor por nós. Meus irmãos, a gente vê no versículo tudo o que nós precisamos nesta vida. Aquilo que há de mais importante em nós, que é a fé, acreditar, ter fé, acreditar nesse Senhor, Deus Todo-Poderoso, que nos constituiu e nos constituiu para sermos vencedores, não para sermos vencidos, não para sermos vencidos pelas dificuldades, pelos pecados, pelos nossos defeitos, mas para nos deixarmos moldar por Ele, nos deixarmos conduzir por Ele. Vejamos que coisa tão forte. Abraão acreditou. Então que nós creiamos, que nós exercitemo-nos para que essa fé exista de forma grandiosa em nós, essa fé em Deus, que aprendamos e que clamemos diariamente ao nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de seu Filho Jesus, que nos conceda a graça de termos uma fé expectante. Porque com fé, não há dificuldade, não há deserto, não há dor que nos vença. Pelo contrário, é com a fé em quem tudo pode. Porque Abraão acreditou em Javé. Então é em Javé, é em Deus que nós precisamos acreditar. Nesse Deus que é uno e trino, nesse mistério, onde Ele é um e ao mesmo tempo é 3. Pai, Filho e Espírito Santo. A gente ouvindo Deus através do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, como já falei no capítulo 16, no capítulo 15, versículo 6, a gente, se for para o Novo Testamento, nós já vamos entender, como eu falava nesse mistério, que Ele é um e ao mesmo tempo 3, que Ele veio ao mundo, que Ele morreu por nós. E Ele falou, prometeu e se cumpriu, que nós não ficaríamos órfãos, que enviaria sobre nós o Espírito Santo, o Paráclito, o nosso advogado. Esse Espírito Santo que faz nova todas as coisas. E essas coisas que o Espírito Santo faz novas, somos nós, inclusive.
Porque o homem precisa ser um homem novo em Cristo Jesus. É lindo quando São Paulo diz à comunidade de Roma, na carta de São Paulo aos Romanos, onde ele vem exortando: não vos conformeis com as coisas deste mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso espírito. Então a nossa fé, ela só é mantida. A nossa fé, ela precisa ser transformada em atitudes. A nossa fé precisa ser uma fé expectante, uma fé contagiante. Mas como ter essa fé que contagia, essa fé que rebustece, que fortalece, essa fé que levanta o caído? Muitas vezes o caído pode ser eu mesma, ou as pessoas que estão mais próximas a mim, né? Pode ser um filho, os pais, um irmão, um amigo. Só em Cristo Jesus, meus irmãos. E é lindo quando as Sagradas Escrituras nos falam: Abraão acreditou em Javé, e isso lhe foi creditado como justiça. Nós temos sede de justiça. Como nós precisamos da justiça para vivermos em paz. E quando nos é dito isso foi creditado como justiça, vejamos bem, já imaginou nós termos e temos como dizer que vivemos uma situação de paz? Como viver uma situação de paz neste mundo onde estamos sendo vitimados por uma pandemia? A gente escuta, não é, se falar que a maior pandemia foi a gripe espanhola, mas a gente vive algo semelhante. E eu hoje dizia, a maior pandemia não foi a gripe espanhola, não é o coronavírus, é o pecado. Precisamos crer em Deus, para que, crendo nele, vivamos uma vida justa. Uma vida justa nós precisamos, eu costumo dizer, de tão pouco para viver em paz, e ao mesmo tempo de muito, porque nós precisamos do Todo-Poderoso, nós precisamos de Jesus, para que nós mesmos cheguemos à conclusão de que podemos ser justos, podemos viver a justiça dele, dos homens não, mas ele nos credita sua justiça, meus irmãos. Então é nessa certeza do nosso pai Abraão, que acreditou, que é o pai da fé, ele acreditou em Javé, e isso lhe foi creditado como justiça, porque Javé, porque Deus, porque Jesus é justo. Só Jesus, só Deus é bom. Isso foi dito por Jesus quando viveu a condição humana aqui na terra. Quando aquele jovem chegou para ele, aquela pessoa chegou para ele, aí chamou ele de bom. Aí Jesus diz: só Deus é bom, só Deus é justo, mas ele nos concede a graça de viver sob a proteção, sob a guarda dele. E ele nos credita sua justiça. Então que nós busquemos em Jesus. Eu lhe convido neste momento a viver essa fé, a pedir a intercessão da Virgem Santíssima, a intercessão do Pai Abraão, para que nossa fé seja uma fé capaz de nos transformar, capaz de transformar a atmosfera que nos cerca, capaz de transformar as vidas, seja do nosso núcleo familiar, da nossa comunidade, enfim, que onde nós chegarmos, movidos, cheios dessa fé, nós possamos revelar esse Deus que existe em nós. Que esse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, nos encha com o seu Espírito Santo, para que nossa fé seja uma fé
transformadora. Uma fé que transforma a partir de nós e que essa transformação ela seja extensiva aos que nos cercam. Amém.